Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa primeira aula de teoria dos conjuntos para a turma 1001, né? Será uma introdução bem tranquila, com conceitos iniciais, para a gente poder pegar e ir calmamente aprendendo essa teoria, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é definir conjunto. Na verdade, conjunto não tem uma definição pronta, é muito mais uma intuição, né? Não existe uma definição formal de conjuntos. Na verdade, o que existe é uma intuição. A gente sabe, se a gente olhar para uma coisa, a gente sabe se é um conjunto. É um conjunto de carro, um conjunto de amigos, um conjunto de objetos quaisquer que a gente tem em casa, né? Então, de uma maneira geral, temos que conjunto é aquilo que nos dá uma ideia de coleção. Tá? Eu penso numa coleção, eu estou pensando num conjunto. Por exemplo, um grupo de amigos, os estados de uma região do Brasil, um conjunto de vogais, né? Então, um conjunto, isso é muito importante, um conjunto é formado por nenhum ou vários objetos. Se eu não tiver objeto nenhum dentro do meu conjunto, ele também é um conjunto. E esses objetos, essas coisas que estão dentro dele, são chamados elementos. De maneira geral, a gente indica conjunto por letra maiúsculas e seus elementos com letras minúsculas. Os elementos, às vezes, a gente é obrigado a representar por letra maiúscula, mas normalmente o nome do conjunto A, é letra maiúscula. Então, por exemplo, o grupo de amigos, João, Maria, Marcos, né? Esse conjunto tem 3 elementos. Os estados da região do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Região sul do Brasil, lá onde está a nossa setinha. Conjunto das vogais, A, E, I, O, U. Então, é simples, né? Outros conceitos importantes. Pertinência. O que é o conceito de pertinência? É aquele conceito que diz o seguinte, lá a gente viu, o conjunto das vogais, A, E, I, O, U. O A é uma vogal, ele não está dentro do conjunto, então ele pertence ao conjunto, ele faz parte do conjunto. Pertinência é o conceito, né, que procura relacionar um elemento ao conjunto. Para representar um elemento, que um elemento pertence a um conjunto, usamos o símbolo de pertence, esse símbolozinho aqui. Ao invés de eu escrever o elemento A pertence ao conjunto das vogais, basta eu botar o símbolo. Quando ele não pertence, é o mesmo símbolo cortado. Então, os exemplos aqui. Seja o conjunto M, maiúsculo, 2, 4, 6, 8, 10. Complete com pertence ou não pertence as lacunas abaixo. O 2, ele está no conjunto? Tá aqui. Então, ele pertence ao conjunto. O 5, está aqui dentro do conjunto? Não está. Então, ele não pertence ao conjunto. O número 10, está aqui no conjunto? Ele está aqui, tá vendo? Então, ele é um elemento do conjunto. Então, ele pertence ao conjunto. O Brasil está ali dentro? Não, né? O Brasil é um país e ali é um conjunto numérico. Então, o Brasil não pertence a esse conjunto. Então, falar de pertinência é determinar se o elemento pertence ao conjunto, ou seja, se ele está dentro do conjunto, ou se ele não faz parte desse nosso conjunto. Tá? Subconjunto. Como já diz, subconjunto é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Por exemplo, a gente está na sala de aula, na 1001. Se eu pegar, eu tenho o conjunto que é a sala inteira, todos os alunos da sala. Se eu pegar somente as meninas e formar um outro conjunto, ele é um subconjunto desse conjunto maior que é a sala de aula. Tá? Então, subconjunto é eu pegar uma parte do meu conjunto e formar um outro conjunto. Tá? O desenho aqui explica bem. Né? Este conceito visa estabelecer uma relação entre dois conjuntos.
A e B. Dizemos que A é subconjunto de B se cada elemento do conjunto A também é elemento do conjunto B. Está aqui, ó. Ele só é subconjunto se ele estiver todo dentro do outro. Tá? Ó, o A está todinho aqui dentro do B. Se ele está todinho dentro do B, é porque ele é um subconjunto desse meu conjunto maior, que é o B. Relação de inclusão. Lembra, a relação de pertinência, pertence, não pertence, eu estou ligando elemento com conjunto. Um conjunto não pode pertencer ao outro. Ou ele é parte dele, ou ele não é parte dele. Ou seja, ou ele está dentro, ou ele não está dentro. Então, por isso que é a relação de inclusão. Eu relaciono conjuntos. Ó, quando relacionamos dois conjuntos com um conjunto, utilizamos os símbolos pertence, símbolo está contido e não está contido. E eu tenho mais dois, o contém e o não contém. Não precisa decorar o sentido, tá? Porque a gente lê naturalmente. O conjunto A está contido no conjunto B. Como a gente viu ali, está dentro do B. Então eu digo que o A está contido no B ou o B contém o A. Então, os exemplos. Ó, 1, 2, 3. Ele está aqui dentro? Tá. Então, o conjunto 1, 2, 3 está contido nesse conjunto maior. 1, 2, 0. Está aqui? Não. O 0 não pertence aqui. Então, esse conjunto não está contido nesse meu conjunto maior. Agora, se a relação for do conjunto maior para o menor, ou seja, esse cara tem dentro dele o outro conjunto? Então, o 1, 2, 3, 4, 5 contém o 1, 2, 3. E o 1, 2, 0, né, não está contido nesse conjunto aqui. Na verdade, aqui a gente precisa inverter, né? Na verdade, aqui, esse é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 7. Não contém o 1, 2, 0. Tá? A gente corrigiu aqui, isso foi uma falha técnica. Tá? Então, a ideia é essa. Contém, não contém, está contido, não está contido. Igualdade de conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto pertencem ao conjunto A. Ou seja, cada elemento do conjunto tem que ser exatamente igual ao do outro. Não pode ter elementos diferentes. Então, dois conjuntos A e B são ditos iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos. Dados conjuntos 0, 1, 2, 3, 4 e o B 2, 3, 4, 1, 0, né? A ordem está trocada, mas todos os elementos que estão em A também pertencem a B. Então, esses conjuntos são iguais. Na verdade, todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A. Aí os conjuntos são iguais. Tem que possuir o mesmo dos elementos. Vamos aqui. Eu tenho três conjuntos especiais. O primeiro é o conjunto vazio. Como o nome já diz, conjunto vazio é o conjunto que não tem nenhum elemento. O conjunto vazio corresponde a um tipo particular de conjunto, já que ele não possui elementos. Esse conjunto é usado para indicar uma situação impossível de ocorrer. Ele pode ser indicado por duas chaves sem ninguém dentro ou com esse símbolo que é como se fosse um zero cortado. Isso quer dizer que é o vazio. Ele é o conjunto vazio. Tá? Por exemplo, se eu perguntar na 1001, quantos chineses estudam na turma 1001? Nenhum. Então é um conjunto vazio. Conjunto unitário. É um outro tipo especial de conjunto. É um conjunto que ele só possui um único elemento. Um exemplo, números primos. Qual o único número primo que é par? Só tem o 2. O único número primo par é o 2. O resto é 3, 5, 7, 9, 11. É só números ímpares. São só os ímpares. Então, é um conjunto unitário. Só tem um elemento. E o conjunto universo? O conjunto universo
é como se eu fosse o conjunto que contém todo mundo. Por exemplo, se eu pegar o meu conjunto A, tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um conjunto de números, né? Todos os números aqui são naturais. Então, eu posso dizer o seguinte, né? Que o conjunto A está contido nos naturais, né? Quem são os naturais? Vocês lembram? 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito. Então, ele é um subconjunto desse conjunto. Ou seja, quando eu trabalho com esse conjunto, o meu conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Então, isso é o conjunto universo. Se eu trabalho, quais as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. Qual seria o meu conjunto universo? Ou seja, o conjunto de todas as cores que existem. Conjunto das partes. O que quer dizer conjunto das partes? Conjunto das partes, eu vou pegar todos os subconjuntos que eu posso formar com o meu conjunto dado. Então, aqui eu tenho o exemplo, né? Se eu tenho P de A, X, tal que X, né? O subconjunto pertence a A. Então, se eu tenho o elemento 0 e 1, quem são os subconjuntos? O 0, o 1 e o 0 e 1. E importante, o vazio é subconjunto de todo o conjunto. E o conjunto também é subconjunto dele. É como se fosse um conjunto igual. Então, vou fazer aqui o de 3 que já está aqui, né? Se eu tenho o meu conjunto C, é A, B, C. Primeiro, eu tenho o conjunto A, o B, o C. Depois eu vou juntar AB, AC, BC e o ABC. E está faltando aqui o vazio. Então, esse é o conjunto das partes do conjunto ABC. Ou seja, sempre eu faço todos e acrescento o vazio e o próprio conjunto. O vazio e o próprio conjunto são subconjuntos de qualquer conjunto. Propriedades importantes, é importante saber. Está aqui. O zero pertence a qualquer conjunto das partes, ou seja, ele é subconjunto do conjunto. O próprio conjunto, que é o A, pertence ao conjunto das partes, né? Então, o próprio conjunto é subconjunto dele. E se o A possui N elementos, a quantidade de elementos que esse P de A possui é 2 elevado a N. Por exemplo, né? Se eu tenho um conjunto aqui, o meu conjunto B, 3, 4 e 5. Eu quero saber quantos subconjuntos ele tem. Eu vou pegar, né? Ó, número de elementos de P de A é quem? É 2 elevado a N. Quem é N? 1, 2, 3. São 3 elementos. Então, isso aqui vai dar 8. E né, se eu fizer o conjunto das partes, eu vou ter, né? O conjunto P de A é quem? É o 3, o 4, o 5. O 3 e o 4, o 3 e o 5, o 4 e o 5. O próprio conjunto, né? O 3, 4, 5 e mais o vazio. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Na verdade, ninguém vai pedir para vocês ficarem fazendo, faça o conjunto das partes. O mais importante a saber está aqui, que a quantidade de elementos, a quantidade de subconjuntos que esse conjunto tem é 2 elevado a n. Tá, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal, tá? E para que vocês recebam as próximas aulas postadas. A nossa aula 2 vai ser operação com conjuntos, né? A gente vai aprender união, interseção
e subtração de conjuntos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.